Boa noite. Boa noite, turma. E aí, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Você está me vendo, Pedro? Joia, Cid. Oi? Você está me vendo? Só sua foto. Espera um pouquinho só. Acho que o meu vídeo também está desligado. Ah, Renata. Bom, pelo jeito vocês já se conhecem, né? Ah, agora eu fui ver aqui. Pô. Oi, Oi, Renata. Boa noite. Tudo bom? oi, boa noite. Como que vocês estão? Tudo certo. Tudo certinho? Meio Estamos aí, né? bagunçado. Sofrendo, mas vivendo. Opa, Vamos Vamos esperar aí a Renata ali. Renata, o Pedro eu não tinha visto ainda. A Renata, se eu não me engano, vi numa sala de aula no semestre passado, quando eu estava no quarto semestre, e aí me parece que com essa confusão de você junta o terceiro semestre com o quinto, e aí o oitavo com o quarto, e por aí vai. Eu não estou é. chutando aqui a- as combinações que a faculdade faz. O carrossel Agora confunde um pouquinho, né? Como é, Pedro? O carrossel confunde um pouquinho a galera mais nova. Exatamente. Renata ia dizer alguma coisa aí? Não, era isso mesmo, que o carrossel estraga tudo, fica É, tudo. Tá certo. Deixa eu me apresentar, então. O meu nome é Cid. Eu sou aluno do quinto semestre, este ano aqui, de Ciências Sociais, na FMU. E aí eu decidi reunir vocês, que são mais experientes do que eu, em relação ao estágio supervisionado. Então, o objetivo desse encontro aqui é ouvir a experiência de vocês com relação ao estágio do nosso curso de licenciatura em Ciências Sociais. Por que eu decidi fazer esse breve encontro e registrar essa nossa conversa? Que eu espero que seja registrado, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui tá parecendo que tá gravando também. Tá, Aqui né? também. Ah, então Uhum. maravilha. Então é isso mesmo. Então, o que eu percebi, né, logo agora, nesse início de semestre? A turma meio perdida, a turma que faz aula comigo, a turma estava meio perdida, perguntando de estágio, esperando o coordenador falar sobre estágio. Então, todo mundo meio deslocado em relação às exigências do nosso curso para a realização do estágio supervisionado. E aí, o que eu fiz? Eu primeiro fui atrás de informações documentais que fala sobre a exigência do estágio supervisionado. E eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque eles estão... Deixa eu até abrir aqui. Eu encontrei informações dentro do guia do curso de Ciências Sociais, uma informação muito especial na página... Deixa eu ver aqui. Ó, na página número 7, tem ali... Ixi, eu não tenho esse guia, não. Tem ali assim, ó, 3 linhas. Estágio supervisionado 1, estágio supervisionado 2, estágio supervisionado 3. Mas não explica o que é realmente, o que precisa ser feito nesse sentido. Aí eu fui atrás do manual do aluno, que está... Eu até tentei baixar ele aqui, mas eu não consegui. Deixa eu só abrir aqui, porque tem algo importante aqui. Deixa eu só ver onde ele está, que eu separei aqui. FMU Aluno Online, Manual do Estudante FMU, para atualizar. Bem, aí eu fui lá no Manual do Estudante, e lá na página, é um manual grande, não sei se vocês conhecem, tem 70 páginas, não sei se vocês tiveram oportunidade de dar uma olhada, É um pouquinho mas lá na extenso. página
número, cadê aqui? 53 do manual, fala do estágio, e deixa eu só dar uma lidinha aqui, rapidinha, aí a gente entra nesse lance da experiência que vocês tiveram com a realização dos estágios de vocês. Estava tudo separadinho aqui, mas eu já me perdi. Cadê? Então, aí tem aqui, no item 3.5, estágios do Manual do Estudante, página 53, está lá. Ó. Estágio supervisionado é a atividade presente na matriz curricular de cada curso, cuja realização é obrigatória. O aluno que não cumprir não poderá colar grau, devendo matricular-se novamente no último período do seu curso para atender a essa. Aí eu vou descer um pouquinho no item 3.5.1, estágio obrigatório. Devem ser vivenciados em empresas, instituições ou órgãos que são sedes de estágios supervisionados. Deverão atender à carga horária estabelecida nos projetos pedagógicos do curso. E aí eu vou entrar nele daqui a pouco. Cada curso possui sua regulamentação de estágios supervisionados, variando com as características e especificidades de cada área, estando regido por regulamentação própria contida nos PPCs de cada curso, ou seja, no plano pedagógico. E aí, o que eu fiz? Fui lá no plano pedagógico. Está aqui o PPC de Ciências Sociais, Projeto Pedagógico de Licenciatura em Ciências Sociais. Aí tem aqui uma apresentaçãozinha, apresentação do curso, público-alvo, objetivo, matriz curricular. Opa, não vamos rápido não, vamos lá. Não deveria ser tão difícil assim para achar, né? O elementário. Porque é tão importante, ou seja, ele não tem nenhum índice, para falar a verdade. Por isso que eu estou com dificuldade para achar um item específico que fala sobre o estágio. Ou seja, não tem. Detalhadamente não tem. E aí, a gente chega até vocês. E aí eu gostaria que você, Renata, e o Pedro também, falasse um pouco da experiência de vocês quando vocês estavam ali na saída do 4º semestre, na entrada para o 5º semestre, para realizar essa obrigatoriedade. Como é que foi a sua experiência, Rê? Se você quiser falar. Desculpa, a Renata está no 7º semestre, é isso, Renata? Sim, na verdade era para eu estar no 6º, né? Mas a gente teve que fazer o carrossel porque não teve 6º semestre esse semestre. Então, eu estou no 7º só por causa disso. Então você era para eu estar no 6º. Mas vai voltar ao 6º? Vou. E provavelmente vou estar com você, né, na sua turma. Se eu conseguir resolver as minhas questões práticas aí da faculdade, que eu não curto muito essas bagunças que a gente encontra pelo caminho. Porque o que eu acho aqui, Pedro e Renato? Na minha cabecinha, o que eu acho? Quando que começa a exigência do estágio? É em qualquer um dos semestres? Não. É a partir de qual semestre? Do 4º do 5º, né? Vamos imaginar... Verdade, né? Oi? Só do 5º, na verdade. 5º. Porque o 4º fica sendo como se fosse uma preparação, assim. Geralmente o professor chega para ti e fala, olha, semestre que vem você vai começar a fazer estágio. Aí, às vezes, alguns passam alguma atividade relativa a isso, para você ter um pouco de contato. Mas a obrigatoriedade mesmo, por conta do curso ser em 8 semestres, né, na FMU, aí você cumpre a partir do 5º. Por exemplo, eu cursei metade do meu estágio, eu cursei na Uninove, que eu venho de lá, vim transferido. Então, lá eu fiz 200 horas e estou fazendo mais 200 horas aqui na FMU. Lá eu começaria do 4º, né? E aí, por exemplo, até no meio da conversa, a gente possa abordar isso depois, é muito diferente, assim, a forma de se tratar o estágio, né? Acho, na Uninove tem uma questão um pouco mais prática, um pouco mais fácil, sem tanto pedregulho para os alunos fazerem o estágio. Né? E era aí que eu queria entrar, Pedro, nesse seu gancho,
Porque, assim, ó, na minha cabeça, no meu modo de ver, o que deveria acontecer no quarto semestre? Deveria ter uma força-tarefa, e aí não são os discentes, são os docentes, Sim. algum professor com essa tarefa de, no quarto semestre, começar a preparar os alunos para que, no quinto semestre, não se perca tempo tirando dúvidas. Com certeza. As dúvidas deveriam ser tiradas, os procedimentos deveriam ser tomados no quarto semestre. Então, todo mundo tem a informação para que no quinto semestre, porque são 300 horas, não é isso, Renata? Não, é menos, não é, Isso. Pedro? 400. De estágio são 400. 400. De Essa estágio são provocação, 400. essa Eu achei provocação que é era ótima. menos. Essa provocação é Não. ótima. Porque eu tenho É. uma informação, vocês dois já experientes têm outras diferentes uma do outro, e assim, a informação que eu tenho, e aí vendo a legislação, é que no mínimo 300 horas. Uhum. Posso estar enganado, posso ter a informação equivocada, mas a gente já percebeu aqui que a gente tem informações diferentes. Então, essa é uma coisa que precisa ser corrigida e que precisa ser passada. Eu imagino que agora, nessa semana, a informação que eu tive aqui é que o nosso professor lá, me parece que Bom, eu não vou citar nome agora, não, mas eles vão conversar sobre o estágio. Eu acho que as conversas se perdem. Por isso que eu conversei antes com uma galerinha, tinha que ter um manual claro sobre o passo a passo para que o aluno tivesse facilidade de realizar o estágio. Muito bem. Sim. Aí eu queria que vocês me falassem da experiência de vocês para a realização do estágio. E aí a gente já tinha trocado uma informaçãozinha inicial antes, né, com algumas perguntas. Eu queria colocar aqui essas perguntas e aí vocês, por favor, fiquem à vontade para responder, tá? Antes, Pode falar, Rê. desculpa. Não, antes disso, eu só queria falar, a gente tinha presencial, né? Antes de eu trancar a faculdade, a gente fazia a monitoria de estágio, né? Quem era o coordenador era o Fábio, o professor Fábio Julião. E a gente ficava de plantão ali, eu ajudava ele para tirar dúvida, né? Certo. Dos alunos que estavam entrando, que iam começar a fazer estágio. E eu acho que a gente deveria fazer isso não só para quem vai entrar no estágio, mas para antes já. É igual você tinha falado. O trabalho que eu e o Fábio a gente fazia ali, eu acho essencial para todo mundo que está começando. É uma ajuda grande, assim. Extremamente importante. E essas coisas tinham que ser... O primeiro passo é que a própria faculdade registre isso num manual, né? Que tenha o passo a passo, tenha um cronograma direitinho, estabelecido, né? Para cada uma das etapas até a conclusão. Mas eu vou Fazer deixar... uma semana de orientação, eu acho. Que se a gente fizesse uma semana de orientação antes de começar a fazer toda a documentação de estágio, eu acho que ajudaria muito. Perfeito, perfeito. Se a gente pudesse fazer um plantão com os professores ali que tomam conta disso. Legal. Então, eu queria... Fala, Pedro. Até nessa, desculpa te cortar, Cid. E é uma proposta interessante, até o ano passado, semestre passado, né? Porque até antes eu tinha te perguntado qual era a Renata, porque quando eu entrei, eu e a Renata estávamos no mesmo semestre, né? E eu entrei no semestre que ela trancou, e até ela que dava essa monitoria, né, Renata? Então, assim, e aí, quando do nada veio a pandemia e alterou algumas coisas, né? Aí a gente tem a resolução do MEC, que altera um pouquinho a forma dos alunos poderem entregar o estágio para não saírem prejudicados, que é a questão do projeto, mas continua aquela parceria com a escola, você não assiste a aula, mas você tem aquela parceria. Mas, de qualquer forma, essa monitoria, ela ajudaria não só a galera que está chegando, como também a galera que está... No meio do caminho, né? A galera que está no meio do caminho. E aí, por exemplo, semestre passado, eu, nesse auxílio, né, nessa dificuldade, todo mundo, assim,
ainda estava separado, estava unido, né, todas as coordenações, pedagogia, história, geografia, ciências sociais, tinha um único coordenador, que era o Alexandre, e mesmo assim os alunos ainda estavam com muita dificuldade. Então, numa reunião de representantes, eu me propus a ajudar, os professores aceitaram, e eu acabei, tipo assim, auxiliando os professores em todos os cursos, até de pedagogia, história, geografia e ciências sociais, sobre estágio. A galera vinha e jogava aquelas bombas em cima de mim, e aí eu jogava as bombas em cima dos professores da coordenação, buscando resposta, E é né? bomba pra caramba. Sim, então assim, aí a galera, não tô conseguindo fazer isso. Pô, professor, como que eu pego isso? Como que eu pego aquilo? Como que eu vou na escola no meio de uma pandemia? Né? Então, entra toda uma dificuldade, todo um contexto que essas monitorias ajudam para, assim, extremamente, né? E eu acredito que até ao longo agora do semestre também estava em conversa recente com o coordenador, com o Luiz, né? Principalmente que é o coordenador de ciências sociais, ele já colocou para a gente que vai haver essa monitoria, até saiu o edital, né? Ela só não pode acontecer muito tarde, né? Porque senão Ela não, realmente, assim, ela não pode senão acontecer muito tarde, o pessoal se mas perde, né? sim, precisa. Eu acho que, enfim, mas é isso, assim. Então, acho Deixa que deixa essa eu monitoria então, ajuda muito. muito. Deixa eu então fazer aquelas perguntinhas para a gente tocar adiante, até porque esse Zoom que eu tenho aqui, ele é gratuito e ele tem um tempo limitado. Então, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se a gente consegue. Bom, eu tinha feito a seguinte pergunta: como aconteceram os seus primeiros passos de cada um de vocês para a realização do estágio? Em que momento do curso, de fato, você tomou a iniciativa para executar essa tarefa? Em que estágio da sua graduação isso aconteceu? Quer ir primeiro, Pedro? Fica à vontade, Renato. Vai você que Tá, depois eu... beleza. Então, eu comecei mesmo no quinto semestre, logo que já podia começar, já comecei, que né, até ainda tô desempregada, né? Então, já falei assim, vamos acabar com isso logo, vamos fazer tudo. E até, assim, foi fácil, até minha mãe trabalha em escola, então já tenho essa porta aberta, né? Você então tem, a sua mãe, ela é professora? Não, a minha mãe é da coordenação. Ela é Entendi. assistente da coordenação. Então Então, você eu teve, cresci nessa escola, né? aham. Minha mãe Você teve um trabalha caminho, lá há mais de de certo 30 modo, anos. você teve um caminho facilitado para encontrar o seu estágio. Eu não Sim, sei se o sim, Pedro foi a mesma coisa, mas justamente esse é o caminho. Eu estou pensando aqui na cabeça de quem não tem absolutamente conhecimento nenhum. Como é que eu faço para chegar até o local que eu quero, ou que eu imagino fazer o estágio? Então, a tua experiência foi, a tua mãe, ela trabalha numa coordenação de escola e você conseguiu o teu estágio através dessa contribuição. sim. Para você, então, isso não foi tão difícil. Hum, Entrar, não. Entrar Aham. não foi difícil. Até eu fiz... E eu fiz em outras escolas também. Eu fiz numa escola aqui do município, que Qual é município? São Caetano do Sul. Ah, vá. Aqui na Grande ABC. Sim. Eu estou em São Caetano do Sul, a propósito. Mas eu não acredito. Você mora aqui também? Bora. Ai, que legal, eu moro na Barcelona. Bacana, no Santa Paula. Ai, que bacana, eu não sabia. Legal. E aí E aí você... minha mãe trabalhava no Singular, eu fiz um ano lá, no Singular de São Caetano, Aham. e um ano no Singular de Santo André, um semestre no Objetivo de São Caetano, e uns 3 meses na Municipal, aqui de São Caetano. Só que a Municipal foi meio relaxado, porque a professora, ela estava fazendo doutorado, então ela faltava bastante. Aí eu acabei largando. Como que se dá essa mudança de escola para escola? Você pode fazer em diferentes escolas, com diferentes professores? Pode fazer quantas escolas você quiser, contanto que você não faça mais de 30 horas semanais.
ou 6 horas por dia. 6 horas aula, né? Não horas, Legal. horas de trabalho. Então, a regra é não fazer mais de 6 horas por dia e não fazer mais de 30 horas semanais. Sim. Certo. E aí, Pedro, como que você conseguiu as suas escolas ou a sua escola e quais são essas escolas? Então, vamos lá. Aí eu já vou começar a colocar umas diferenças, por exemplo, da FMU para a Uninove. As primeiras 200 horas que nós cursamos na Uninove, lá também eu era representante dos alunos de Ciências Sociais, e lá nós buscamos parcerias com as escolas. Então, a gente fechou determinadas escolas e essas escolas se propuseram a receber os alunos da Uninove. E acabou que, com o tempo, isso ficou grande, porque, além dos alunos de Ciências Sociais, estava recebendo os alunos de História, de Geografia, de Matemática, todas as licenciaturas da Uninove. Então, nós conseguimos acertar uma coisa que até hoje perdura essa mesma coisa, né? E aí a gente fazia esse processo. Já na FMU, não, é cada um por si. Até no semestre passado, eu tentei implementar essa questão, da gente fazer parcerias com as escolas, mas infelizmente, por conta da pandemia, todo o processo, essas mudanças que vão havendo dentro da FMU, de gestão disso e daquilo, acabaram atrapalhando essas parcerias e nós não conseguimos firmar. Mas se fosse, assim, se nós tivéssemos conseguido, seria excelente, né? Aí o semestre passado, nesse semestre, eu também fechei para fazer estágio em 2 escolas, que professores, amigos meus conhecidos, e aí eu vou estagiar lá, mas também por conta dessa rede, né? Então o estágio, ele é meio que esse círculo. A Renata, a mãe dela faz parte da coordenação, conseguiu lá. A maioria dos alunos que você vai conversar, ele conhece pelo menos um professor, né? Até mesmo os professores que nos deram aula, você vai dar um telefone e falar, professor, preciso fazer estágio, me ajuda. Olha, tá, fulano de tal. Então, essa rede, né? E aí, querendo ou não, não é a questão de ser um bom aluno durante o ensino médio, né? Mas é a questão de você ter relação com os seus professores, com a direção da tua escola, e aí já ajuda bastante. Então, assim... Então, depende de você correr, porque você estava comentando aí, eu estou aqui pensando no que a Renata falou e aqui amarrando no que você acabou de dizer agora, que lá na Uninove o processo era mais fácil do que na FMU. Na FMU é cada um por si, Deus para todos. Na Uninove existia a própria instituição ajudava nessa iniciativa, marcava as datas, as reuniões e tal, para que isso fosse possível, ou o processo partia dos alunos? O processo partiu dos alunos, na verdade, né? Nós tivemos a ideia, eu conversando com a galera, a gente sentou, conversando, falou, pô, e se a gente fechar as escolas para todo mundo? Porque a gente focou um pouco na realidade dos alunos da universidade privada, né? A maioria todos precisam trabalhar e estudar, né? E não quer largar, e não pode largar nem ambos, não consigo. Eu não consigo ficar só estudando e também eu preciso me formar. Claro. Eu quero, né, aquela coisa de alçar a vida, enfim, ter o seu objetivo alcançado, essa questão aí. Então, o que a gente pensou? E se a gente procurar escolas e fechar essas parcerias? Então, a gente foi, por exemplo, uma dessas escolas é o colégio, o CEPAV, que é o Colégio Padre Antônio Vieira, ali em Santana, do lado da estação. É estadual, municipal? Estadual, colégio estadual. A gente foi lá e fechou. Então, assim, e aí nós sentamos, elaboramos todo um calendário, e aí você ia durante esses dias que estava pré-definido para você, né? Lá não tinha muito essa questão de 30 horas semanais, porque na verdade a gente nunca fez 30 horas semanais. Nós esparramamos todo ao longo do semestre que você não cumpria. E a outra diferença da Uninove também, que lá não era 100 horas aqui. Na FMU é 100 horas, lá era 130, 140, 130, 130. Então, também tinha essa questão de você cursar apenas eram 3 estágios divididos em 140, 130, 130. Então, a gente fez essa coisa e esparramou ao longo do semestre.
Então, nenhum aluno ficou sem fazer estágio. Então, mesmo aqueles que eram um pouco mais ausentes nos dias letivos, no estágio eles iam, porque a gente fez de uma forma que ele ficava confortável para ele ir, né? Então, a escola tinha estágio de manhã, tinha estágio à noite, estágio à tarde. Então, todo mundo ficou tranquilo. Em relação, por exemplo, às ciências sociais, a nossa habilitação para dar aula é apenas para o ensino médio, né? Sociologia, questão na FMU você pode até dar aula de filosofia, essas coisas. Então você consegue, dando só para o ensino médio, então a gente não tem nossa preocupação é um pouco menor em relação aos alunos de História e Geografia, que também precisam fazer estágio na Educação Básica 1, né? No Fundo 1, que é a questão da quinta ou oitava, né? Então, o primeiro passo é esse, não é esse? Entendeu? O Fundo 1 é o primeiro, são as primeiras 100 horas, não é isso? Mas aí para os alunos de História e Geografia, né? Para a gente que é Sociologia, é só ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro. Legal, é isso que eu queria entender. Então, para nós que somos estudantes de Ciências Sociais, a primeira etapa, a gente pode acompanhar as aulas, ou seja, fazer estágio, os procedimentos de estágio, no fundamental. E, evidentemente, no fundamental não tem estudos de sociologia ou de filosofia. É isso, não é? Na verdade, não. Você não pode acompanhar essas aulas do fundamental, entendeu? O que aconselha, o estágio de Ciências Sociais, ele não é delimitado a você tem que fazer para tal. Você sabe que é para o ensino médio, né? Mas uma experiência que é interessante você fazer é para a galera que está fazendo o EJA do ensino médio, que é para uma galera um pouco mais adulta. Assim, é um conselho que eu dou para todo mundo, e principalmente para vocês que estão entrando no estágio. Procurem turmas de EJA para fazer estágio. Porque um professor ele não vai dar aula só para molecadinho, para moçadinho. A gente está num tempo, né, que a galera mais velha, de 50, 60, tem gente até de 70 anos fazendo EJA para concluir os estudos, né? Então, é legal você ter essa percepção. Então, o conselho que eu dou é você... Ciências Sociais, por favor, procurem ensino médio e EJA. E busquem fazer estágio no EJA. Não deixem o EJA de lado. Já na primeira etapa. Eu acho assim, que na primeira etapa não. Eu acho que primeiro acostuma com o ensino médio, que o ensino médio é um pouco mais fácil de lidar. Eu acho. E depois vai no EJA. Mas é uma boa ter. Se tiver oportunidade. E assim, eu não sei como é que tá agora, mas na época, não sei, Pedro, você teve aula com o Anderson? Não tive. O Anderson, ele trabalhava na Fundação Casa. Eu tive e aula a gente com podia... Perfeito. E ele trabalhava lá e a gente podia até fazer o estágio, um pouco de estágio lá. Porque não é só em escola que dá para fazer. Dá para fazer tudo que você tiver... a gente só tem mais 10 minutos. Caramba, vai. Tudo que você puder fazer que envolva ciências sociais, sociologia, você pode. Se for, só interromper um pouquinho, se for o caso aqui, eu vou marcar de novo. Como a gente só tem 10 minutos e vai dar 20 horas, aí eu marco para 20 e 15, mais ou menos, e aí a gente faz mais uma meia horinha, pode ser, Pedro? Pode, para mim sem problema. Pode ser. Renata? Tirei a noite para vocês hoje. Então, maravilha. Vamos, Renata, continua, desculpa. Não, era isso mesmo. Assim, o que você puder fazer. Pode ser na Fundação Casa, por exemplo? Na época que eu tava fazendo, podia sim. Agora eu não sei como é que tá, mas podia. Podia sim, era... Se vocês quiserem conversar aí, enquanto eu só vou procurar uma coisa aqui que eu tinha separado. Por exemplo, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para a realização do estágio? O maior problema que vocês encontraram pela frente? Ego de professor. Assim... Era isso que você ia falar? Sim. O ego do professor é muito grande, sabe? O professor, e principalmente quando a gente pega, eu em todos os meus estágios peguei já professores de 15, 20 anos de carreira. Então, às vezes o ego dele, não sei o quê. E aí ele esquece que ele também passou por aquilo, né? Cara,
eu peguei uma professora que tinha um ano a mais que eu. E o ego dela não cabia, tipo, dentro da sala de aula, assim. Então, Então, assim, é uma situação muito complicada, assim, você lidar com o ego de professor. Mas, assim, por exemplo, às vezes, e principalmente quem faz estágio em escola pública, não é, não é nem o ideal que isso aconteça, mas acontece. Às vezes, o professor falta, não tem ninguém, e aí a diretora ou quem está coordenando as aulas olha assim e fala, olha, você está fazendo estágio com a gente há tem tempo, você não quer dar aula para a gente hoje? Você não quer é, ficar com as turmas hoje? isso é Não um pode, né? problema muito grande, porque você não É, pode. Se então, assim, descobrirem, você tá ferrado, você pode perder o seu estágio, é. A realmente não escola, a pode. escola, a escola tá, A a escola escola tá tá em ferrada, maus. É. você tá ferrado, ferra todo mundo. Então, Uhum. assim, mas às vezes você pega É pelo prazer, importante vocês né? Assim, falarem isso. Porque, querendo ou não, é uma experiência que você vai ter. E sim, por mais que seja errado, vai te agregar. sim, Sem dúvida nenhuma. Agora, o que é legal é que eu tive, mesmo essa professora aí que tinha o ego bem grande, ela falava assim para mim, ó, vamos escolher uma matéria que você sabe, que você manja bem, você vai preparar uma aula e você vai dar aula no meu lugar. Eu falei, beleza. E foi tipo, uma super experiência, foi muito legal. Mas não pode. sim. Pode sim. Ah, Quando o Com a, professor autoriza, quando com o a professor supervisão do autoriza, professor, né? ah, isso, com a então vamos supervisão do lá. professor Não e com a pode é a autorização sala ficar sob a sua responsabilidade. Exato, não pode. Exatamente, Tá. A exatamente. direção tem que estar ciente, o professor tem que estar junto. Isso é É, documentado? é isso. Sim. Sim, sim. Eu não sei, aqui na FMU, perdão, a gente não tem as três fomentações do estágio, mas, por exemplo, na Uninove era uma das coisas que eram separadas. A questão da observação, da regência e do administrativo da aula. Tinham Uhum. esses três, Aqui, esses três pontos. Aí, por isso que, era, por exemplo, o estágio 1 era observação. Você ia unicamente, exclusivamente na sala para observar. Já o estágio 2, você acompanhava um pouco mais do dia a dia do professor, elaboração de prova, questão de diário, essas coisas todas você também fazia. E o estágio 3 era a regência. Então, era quando, assim, o professor, acontecia isso que a Renata acabou de citar. O professor, olha, prepara uma aula, a gente pegava, por exemplo, ele passava todo o cronograma dele e falava, olha, eu vou dar essa aula, que são matérias mais importantes para a prova. E aí você Independente, fica... mas independentemente do curso que a gente faz, por exemplo, a gente faz ciências sociais. Você pode dar aula de outra matéria, é isso? não. Não, É você faz o dentro da estágio matéria de sociologia. dentro de sociologia. Dá um exemplo prático. Por exemplo, quando eu fiz essa regência, eu falei sobre eu peguei as aulas falando dos três porquinhos. Eu dei a Eu introdução falei dos três Durkheim. porquinhos, né? Aí eu comecei a aula de Marx, comecei a aula de Weber e comecei a aula de Durkheim. Então, aí a gente vai, entendeu? Então você vai pegando e aí você vai Você passando. pega uma matéria que você tem mais segurança, assim, seu Olha que professor. interessante. Olha que interessante. Às vezes, o tempo aqui está pouquinho, né? A gente vai encerrar daqui a pouco, e aí logo em seguida eu já vou chamar vocês de novo. A gente continua a partir daqui. Mas olha que interessante isso que vocês falaram. Veja, a gente sabe que quando a gente está tendo aula, a galera meio que fica ali, vai levando no banho-maria, os textos são passados, mas os textos não são lidos. Aí o professor pergunta, quem leu o texto? Aí fica aquele silêncio, não é? Uhum. Eu passei Exatamente. por isso, vocês passaram por isso. Então, é extremamente importante, eu estou sentindo isso agora, fundamental, durante a graduação, não importa se no terceiro semestre, no quarto, no quinto, no sexto semestre, a gente se aprofundar, e aí é pelo gosto, né? Se aprofundar naquela matéria, ou naquele autor, ou
naquilo que te dá mais prazer, para você se aprofundar, porque uma hora ou outra você vai usar. Isso não significa que você vai deixar as outras coisas de lado, mas é extremamente importante que você entenda o que você está aprendendo, porque senão, nesse momento da regência, que for necessário você colocar em prática o que você sabe, o que você aprendeu, se você não tiver domínio, o aluno vai perceber. Sim. Exatamente. Mas o maior problema que eu tive não foi nem o domínio da matéria, porque, assim, dar os 3 porquinhos são os mais fáceis. O problema é você ter a didática. Eu acho que esse é um grande problema e é uma coisa que a gente aprende pouquíssimo na faculdade. Pouquíssimo. É verdade. Planejamento de aula, montar uma aula, não faço ideia. Quer dizer, aprendi no estágio. São experiências que o professor vira e ele fala assim, o nosso professor universitário, tem certas coisas que você vai pegar só no estágio. É isso. Mas a gente percebe que dá para preparar isso em sala de aula, né? Acho que dá para a gente sentar, falar assim, vamos bolar um plano de aula aqui, né? E assim, sabe? E muitas das vezes isso não acontece. E é legal, seria muito, é interessante, sabe? Até mais outro conselho, assim, né? Apesar que o conselho fosse bom, ninguém não era de graça. Não era de graça. Mas assim, procurem treinar plano de aula, fazer plano de aula, peguem os planos de aula mesmo dos professores que eles fazem, vejam como eles fazem, né? E aí você pensa o seguinte, para o ensino médio, é só você baixar um pouquinho ali o nível do entendimento, que o nosso plano de aula, por ser universitário, é um pouco mais robusto, né? Mas tem esse plano de aula do ensino médio, ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco mais leve. Eu não vou levar, por exemplo, um Pierre Bourdieu para o pessoal do ensino médio ler, né? Marx, por exemplo. Não dá para levar todo o texto de Marx. Então, assim, tem aqueles textos que a gente consegue, né? Então, é muito por esse caminho. Bacana. Gente, então eu vou encerrar aqui agora, mas eu já vou abrir aqui agora para 20 horas, aí eu já mando para vocês. Tá. Positivo. Tá bom? Beleza. Ficamos no aguardo. Já volto. Abraço. Vai lá. Abraço. Caramba, eu vou assinar esse negócio aqui, mano. Isso aqui é muito legal. Vocês sabem que eu fiz um podcast para a aula do Fábio. O Fábio, no semestre passado, ele fez na aula de antropologia. Ele tinha era o segundo trabalho de etnografia que eu tinha feito. O primeiro que eu tinha feito foi no terceiro semestre e eu tinha entrevistado alguns jovens aprendizes. Então, como que era a vivência daqueles jovens aprendizes dentro de uma empresa, dentro de um universo que eles nunca tinham participado antes. Então, aquela foi a minha primeira etnografia. E a segunda que o Fábio propôs foi um podcast. E aí eu entrevistei 2 skatistas, falando sobre cultura de rua, cultura popular, né? Foi muito legal. Eu fiz isso aqui que a gente está fazendo agora com 2 skatistas. É interessante. 5 anos de experiência e outro fotógrafo esportivo. Foi muito legal. Mas vamos lá. Falar um pouco de documentação. Que dificuldade vocês tiveram em relação à documentação ou quais as documentações que a faculdade exige para que seja preenchida ou se é todas as aulas? Como é que é? Como que funciona? Explica, por favor. Acho que documentação é um pouco complicado, viu? Assim, não sei qual a dificuldade que a Renata teve. E aí, porque além que você tem que entregar carta, você entrega carta de apresentação, aí além depois da carta de apresentação, você tem planilha para preencher, e, por exemplo, planilha de aula. E nesse caso, por exemplo, específico da FMU, essa questão das 30 horas, né? Às vezes você vai fazendo, e você não pode passar mais de 6 horas na escola. Mas às vezes 6 horas, você passando 6 horas,
pela carga horária da escola, 6 horas você vai acompanhar metade de uma aula, né? Que aí você tem cada aula 45 minutos, vai faltar, você vai ter que sair Não, Pedro, é 6 horas a aula, não é 6 horas cheias. Ah, tá. 6 horas por dia, você fala. Não, 6 horas aula é quanto tempo demora uma aula. Ah, Então, tem tá. escola que Entendi. demora 50 minutos, tem Isso. escola que são 45. Então, você pode acompanhar 6 aulas. Ah, entendi. Tá vendo? Porque assim, às vezes na dificuldade, a galera diz, não, mas como Você, que eu vou? 6 horas. Não. Não, são Esse, hora-aula. Hora-aula né, é diferente da hora normal. então eu essa posso termina. ficar, então eu posso ficar 10 horas dentro da escola, mas, mas Não. isso que eu queria Pelo que a perguntar. Renata falou, é 6 horas, 6 aulas, é verdade. Então, não, mas é É isso. o que eu estou vendo aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou lá para a escola, vou fazer meu estágio. Tá. O que eu vou registrar, e o que é obrigatório, e o que eu preciso executar, são 6 horas aulas por semana, não é isso? Não, por dia. Por dia. Por dia? Um limite? Esse é o máximo Tá, por dia. São 6 certo. aulas. Mas eu posso ficar 10 horas lá. Eu posso, Pode, você só não vai ganhar. eu posso ficar 12, por exemplo. Posso lá elaborar Pode, alguma coisa que não é o acompanhamento de cada aula. pode. Legal, entendi. Só que você não vai, entre aspas, receber, Claro, né? não vai Essas horas no seu somar, estágio. não Não vai vai somar com as contar. horas. É. Entendi. Assim, aí o que pode rolar nisso, né? Acho que é legal falar o legal e o ilegal. Pode falar. Às vezes o que rola é assim, se acompanha, e aí no final de tudo ainda faltou alguma hora para você, entendeu? Aí o coordenador ele vai lá, ele vai te ajudar por conta de todo o processo que você passou, enfim, ele vai assinar a documentação, se ajudou a gente em determinado momento, enfim. Aí ele vai lá e passa a assinatura para você sem problema algum. O coordenador da escola, É, o coordenador de estágio da escola. Aí ele não o vai lá e professor. passa. Não o professor. Porque quem assina o seu estágio é a coordenação da escola, Tá E o não é o legal. professor, professor. Pedro, o professor tem que assinar também. Na minha documentação, o professor não assina, não assinou. Tem Assim, que assinar a planilha. a planilha de aula. Uhum. Ah, tá. Não, é porque assim, na verdade, Deixa eu achar aqui. o semestre passado que nós fizemos o projeto, então necessariamente já não teve a assinatura do professor, foi só a assinatura da coordenação da escola, né? Até na Mas a resolução do MEC exigência, tá. a exigência da faculdade é que assine os dois, é isso? O professor que está te É, acompanhando ali em isso, sala e o isso, pelo que a coordenador de Renata, escola. isso. Quando nós fizemos na Uninove esse controle, quem assinava a planilha era validada pela secretaria da escola, né, pela planilha da escola, que passava ao coordenador, e a coordenação da escola fazia essa assinatura. Então, a gente nunca Na teve FMU. a assinatura direta do diretor. Na FMU, eu particularmente na FMU, não fiz o estágio presencial, né, porque eu já entrei no semestre da pandemia. Então, você teve, na realidade, o estágio na prática, lá, aquele em loco, na Em FMU, loco, você ainda não fez. ainda não. Tá legal. A Renata fez. Ah, tá. Fiz. É. Eu vou ver como é que se dá para eu compartilhar aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que não. Ah, aqui, share screen. Ah, tá. Ok. Ô, Cid, dá um aval aqui para eu compartilhar minha tela, por favor. Deixa eu ver. Screen share. Aparece no cantinho assim, ó. Renata está tentando compartilhar a tela. Aprovar? Eu preciso achar aqui, cadê? É share screen que tá escrito. Eu não sei se o seu tá em inglês, mas o meu tá. Não sei por quê. O Zoom, ele não tem essa. Pelo menos eu até hoje não usei um Zoom, um aplicativo do Zoom que seja. Deixa eu ver se eu consigo. Não foi. Não, agora é o Cid que está apresentando.
Não, então, eu sou muito ruim para isso aqui, sabe? Eu sou muito ruim. Stop share, peraí. Eu sou muito ruim. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver se tem uma cópia Vê para mostrar para vocês. se você consegue agora, Renato. Deixa eu ver. Yay! Consegui! Cadê? Aqui. Ó, não sei se tá dando para vocês ver, mas essa é assim que funcionava a... Planilha de acompanhamento de estágio curricular. Esse é um documento da SNU, Ciências Sociais, Esse é um documento. André, Ensino Médio, a data 16 de agosto, horário das 9, horário término 9h50. Isso é aula, né? Isso é Total a de horas, aula. 40 minutos. Local da atividade 3C5, é a turma, né? É a turma. Você sabe que eu fiz química no singular, né? Meu ensino médio foi de química no singular, em Santo André. Sério? Meu Deus. Conheço todo mundo de lá. Putz, grilo. Ação social em Weber. O que é isso? Weber. Tá. Beleza, Weber. tá. Então, e aí a gente tinha Essa é a planilha de aula. isso. O que a gente vai fazer? Você vai observar a aula. Até eu tenho meus caderninhos aqui, que eu anoto tudo. Um lindo caderno, Aham. onde eu anoto tudo. E aí, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é botar o dia, aula, que horas são, o que o professor vai dar, qual é o tema da aula. Esse dia era ação social em Weber. Foi o que eu coloquei. E anotar tudo que o cara fala. Tudo que ele faz, assim. Porque isso é o que vai contar no relatório. E assim, essa planilha, ela serve... Que aula que essa turma estava tendo, Renato, por exemplo? Essa ação É social em Weber. Sociologia. Ah, tá. Então, Sociologia. lá no singular, eles estavam na aula de sociologia nessa data, nesse horário, nessa turma. E aí Isso. a aula específica era ação social em Weber. Isso mesmo. Só que assim, lá no singular, eles têm sociologia e filosofia. Para o primeiro e para o segundo ano, é uma aula só por semana. Então, de uma semana tem aula de sociologia, na próxima tem filosofia. Então, isso é um problema. Isso é um problema, porque Então, para você fazer 10 horas, você leva praticamente o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas ou 6 semanas? Não, calma, volta. O que está rolando aqui? Esse professor tinha aula todo o dia inteiro. Ele tinha 6 aulas do dia. Então, aqui tem 1, 3... É que aqui eu comecei essa cagada. Mas ele tinha todas as aulas do dia. Aqui, nessa planilha, tem 12 aulas. Tem 12 espaços de aula. Uhum. Então, se o seu professor tem as 6 aulas do dia, em 2 dias você mata 10 horas. Entendi. Então, se você tiver um dia à sua disposição, você fica com esse professor no número de aulas que ele tem para Que ele executar. tiver. Bacana, legal. Sim, Legal. é tranquilo. E o problema é que, assim, esse professor, ele fazia, né, o intercalado. E isso é um problema. E o que eu aprendi com o Fábio? O Fábio me ensinou a pegar aula de filosofia, parecer sociologia. Então, você tá vendo aqui ética e moral utilitarista? Certo. Essa aula era de filosofia. Mas eu coloquei esse assunto para passar, entendeu? Tem mais aqui. Ah, não, aqui a aplicação. Ó, introdução à política. Política, no singular, é na área de filosofia. Certo. Então, oficialmente eu não teria essa aula, não ia contar. Mas eu falei que eu caguei. Introdução à política, eu vou ter essa aula sim. Entendi. Então, o Fábio que me ensinou, falou assim, vamos lá, eu te ajudo. Entendi. Então, a gente vai fazer esse bem bolado. E Então, ficou certinho. Então, o papel do seu mentor, digamos assim, de estágio é extremamente importante, né?
Sim, com certeza. Ele tem que te orientar nesses. Quem é o seu orientador hoje, ô Pedro, na FMU? O orientador de estágio hoje de Ciências Sociais, esse semestre, passa a ser o Alexandre, tá? Para todos nós, na verdade. Certo. O ano passado, Então, quem era? o ano passado era o Fábio. E o Fábio dava conta do recado? Dava. O Fábio é bem, Dava. ele é bem instrutivo, então para ele era bem fácil. Eu ainda não conheço a forma do Não, Alexandre dele fazer essa gestão. O O Fábio é Fábio é sensacional. maravilhoso. Ele parece que trabalha 24 horas por dia. Não dá para entender como Sim, ele consegue fazer tudo. Eu falo para ele que ele é um replicante, ele não é ser humano. Ele não é desse planeta em termos de dar aula, ministrar aula. Não, eu nunca vi algo igual. Por exemplo, e aí, gente, ó, nessa questão da planilha, por exemplo, principalmente agora na pandemia, com esses dois métodos de fazer, três, na verdade, né? Dois, mas de três formas, que aí agora você pode fazer, você pode voltar a fazer o presencial, ou assistir às aulas online, e aí você precisa combinar com a escola, mas a maioria delas não estão tendo essas aulas, né, via Google, geralmente eles estão fazendo via Google Meet, ou você, através dos projetos que foram apresentados aí ao longo da semana, não sei se vocês já tiveram contato, Eu tenho que mas ler ainda isso, eu não vi como é que vai funcionar. É bacana, assim, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é bacana, acho que, para fazer. O ano passado... O que você está falando, Pedro, são os procedimentos, os novos procedimentos em decorrência da pandemia, é isso? Isso, em decorrência da pandemia, que por conta da resolução do MEC, né? Legal. O MEC autorizou você fazer esse tipo de projeto. Então, o que é o projeto? Você vai montar um projeto, alguma ação que vai contribuir para o aprendizado da galera, dos alunos. Então, você fazendo isso, por exemplo, ano passado... Oi? Online. Online. Ou o projeto que pode ser aplicado ao longo dos anos. Por exemplo, uma feira cultural. Algumas escolas não têm feira cultural. Você atribuindo uma feira cultural e colocando o sentido sociológico naquilo, o sentido da sociologia naquilo, então você consegue desenvolver isso. E aí as escolas fazem essa assinatura. Até por isso também que eu disse que às vezes o professor não assina, porque aí a coordenação da escola assinou o projeto e aí ele automaticamente também já abona as planilhas. Então você não precisaria da assinatura do professor. Qual que é a exigência da FMU nesse sentido de documentação? Do projeto? Não, Você vai... assinatura da documentação, porque a Renata estava falando agora há pouco que é necessário que o professor e a coordenação da escola assinem. A FMU exige a assinatura dos dois. Isso, no caso do presencial, né? Renata, mas aí, por exemplo, nessa questão do projeto, nós não tivemos essa questão da assinatura do professor, entendeu? O projeto, o professor teve contato com ele, viu? Os professores, na verdade, que às vezes seu projeto passou por uma roda de gente, e aí a coordenação da escola foi lá e validou teu projeto, achou bacana, pronto. Então, aí faz essa assinatura, né? Mas sempre é bom lembrar também que esse projeto ele precisa ser aplicado, né? Esse projeto a escola assina, mas esse projeto ele precisa ser aplicado. E aí, em decorrência da pandemia, de tudo isso, né? Extraoficial, às vezes a escola assinou, garantiu ali o estágio do aluno, mas não aplicou esse projeto, né? Por conta da pandemia. Então, aí não se sabe se isso vai oficialmente ser aplicado ou não. Nessa questão do estágio, rola muito essa coisa de só me dá aí que eu assino a documentação, às vezes, entendeu? E aí cabe, então cabe ao aluno, né? Cabe a nós, alunos de ciências sociais, de cumprir o estágio na sua totalidade e pegar aquela experiência para si, ou apenas ter os documentos assinados ali e palpa quem a gente quer, entendeu? Perna para quem a gente quer e se estoura. E aí, quando você entrar na sala de aula,
E aí você pega ali, durante aquilo ali, a vivência, mas aí Como eu é já que não é, sei. como é que é a sensação de se sentir um professor? É em sala de aula. Muita responsabilidade. É assim que eu senti uma responsabilidade bizarra, que muito, muito grande. E é esquisito, porque eles estão todos olhando para você. Sim. É muito Não é a assim. mesma coisa que apresentar um seminário na faculdade. Não é a mesma coisa. Ainda mais em escola particular, você tem uma responsabilidade maior ainda de não falar bobagem. E deixa eu perguntar uma coisa, e é importante, é por isso que eu falei aquela hora, que às vezes a gente percebe que a galera está viajando na aula, né? A gente percebe Sim, Nossa, não, dá pra ver, dá pra ver. Então, quando você passa por uma experiência dessa, de estar transmitindo conhecimento, é uma responsabilidade muito grande, né? Você transmitir conhecimento é uma responsabilidade muito grande. Então, na minha maneira de pensar, transmitir conhecimento é muito diferente de você ser um formador de opinião. De Com certa certeza. certa forma, em determinado momento, em determinadas discussões, em aula, pode até ser que você escape para formar opinião, mas isso não pode acontecer. Mais ou menos, assim. E como é que foi essa Depende, experiência? depende do que você acredita. Eu Ah, acho assim que não tem essa de você, não, a gente tem que só transmitir conhecimento. Não, não acho. Não acho, não. Eu tenho certeza que o Pedro concorda comigo, porque eu conheço o Pedro já. sim, assim, Assim, a e gente. até. Vai, pode concluir, Renato, Não, conclui, por o favor. que a gente tem. A gente tem o dever de transmitir conhecimento, com certeza, mas a gente tem o dever também de. Pô, claro, claro. vamos fazer isso Formar ser cidadão, a né? melhor. Isso, formar um cidadão. Pô, o que adianta eu chegar lá, falar só um monte de coisa e o aluno não tá nem aí, sabe o que Claro, eu tô claro. falando? Ó, para Às vezes é ilustrar parte da bem, assim, experiência. quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive muita ligação com a organização da escola. Desde os 14 anos, assim, desde os 13 anos, na verdade. 13 anos eu montei o Grêmio da minha escola e depois concorri, ganhei e sempre tive esse contato. Então, sempre participei dessas rodas. Eu tinha uma professora que ela sempre falava o seguinte: aqui não, escola não é lugar para decoreba. Como que eles querem que que a gente constrói um cidadão, se preocupe com a formação do cidadão, se eu não posso ensiná-lo a ser uma pessoa crítica? E às vezes ensinar os alunos, ensinar o indivíduo a ser crítico é você mostrar essas visões para geral. Então, e hoje a gente vê muito essa dificuldade, realmente, assim. Eu acho que você só vai lá e papapá. Não, não existe. A imparcialidade, na verdade, a imparcialidade ela não existe. Não Principalmente, existe. acho que principalmente na nossa formação, né? E principalmente na nossa formação. Porque até mesmo, entre aspas, o jornalista, a informação com imparcialidade. Não Eu estou existe. passando aquela informação de uma determinada visão. Então, você tem todas essas questões que você precisa, assim. Então, quando você está dentro da sala de aula, você vai colocando, às vezes, tem professor, eu gosto muito de Weber, eu gosto muito de Marx, eu gosto muito de Durkheim, né? Isso, por si só, você já está incentivando o aluno a gostar daquilo que você gosta, né? Uhum. Então, você vai fazer ele ficar curioso. Às vezes o que pode facilitar é uma coisa até que a Renata tocou anterior, é a questão da didática. Porque a didática, ela vai te ensinar a aprender o aluno em todos os aspectos, né? Se você tiver didática, você vai fazer com que o aluno, a formação crítica dele, que ele olhe tudo que está à volta dele e aí sim ele escolha o lado dele. É Isso, isso que um bom professor faz. entendeu? Então, Você não está doutrinando, você está simplesmente mostrando os dois lados. E sabe você assim, quer que o aluno escolha. Fala assim,
você pode escolher qualquer lado que você quiser. A professora que eu acompanhei, ela falava assim, falava para os alunos, como que vocês querem falar mal de Marx se vocês nem sabem o que o cara falou? Estuda, nós vamos estudar, a gente vai ver. E aí vocês vão poder falar mal dele. Sim. Porque aí vocês já vão saber do que ele falou. Com conhecimento de Não causa, tem né? problema. Isso. Exato, você tem que saber do que você está falando, senão você não está nem errado. Uhum. Entendeu? Esse é o aspecto. É como se você fosse o mágico lá do baralho, aí você pega o baralho, abre na mesa e fala, ó, escolhe a tua carta. Essa é a função do professor. E no estágio, nós vamos passar a conviver com isso, né? Principalmente quem ainda não está fazendo, vai passar a conviver com isso. E aí a gente vê muito, não, nossa, eu peguei uma professora que ela só dava a opinião dela, só dava a opinião dela, só dava a opinião dela. E às vezes a gente aqui mesmo da universidade não tá com a cabeça no lugar para enxergar que o professor ele está fazendo o trabalho dele, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Trabalho... Esse ego que no início da conversa aí vocês citaram, que uma das coisas mais difíceis é o ego do professor que está acompanhando ali a tua presença. Você, em algum momento, se sente constrangido pela pressão ou pela falta de parceria ou pela desatenção? Como é que é isso? Assim, eu só fui perceber depois, né? Quando já estava tarde para eu perceber. Que eu tinha meio Percebeu que... o que exatamente? Fala aí. O que você percebeu? O que aconteceu, assim? Eu não sei se é bom falar disso, mas, assim, Não, essa assim, professora... Você pode não citar nomes, mas pode dizer o contexto. O que aconteceu, assim, ela tinha muito não me toque, sabe? É uma pessoa mais fechada, sabe? E eu sou mais aberta, sabe? Então, eu fiz muita amizade com os alunos, então acho que tinha um pouquinho de ciúme, não sei, pode ser. Pode ser. A minha mãe trabalha lá, tal, e aí, assim, o que minha mãe achou? Assim, Renata, acho que ela tá com um pouco de ciúmes, né? Porque eu trabalho aqui, vai que ela acha que você vai roubar o trabalho dela. Eu falei, até eu me formar, essa mulher já fez doutorado, já tá dando aula na França, sei lá. Uhum. E assim, às vezes você tem que tomar cuidado, a gente não sabe com o que a gente está lidando. Claro. Então, às vezes uma coisa que é boba para mim pode te machucar. Então eu acho que foi o que aconteceu, assim. Para mim, fazer um pouco de amizade a mais com os alunos, sabe? Tipo, ter eles no Facebook, a gente ficava no intervalo batendo papo. Existe alguma etapa do estágio que pode não te proporcionar a assinatura da hora-aula? Entende o que eu quero dizer? Você Que o professor não vai mais assinar. Você percebe? Você cumpriu lá os 50 minutos de aula, você estava lá, mas por alguma razão o professor que estava te acompanhando fala, cara, desculpa, por esse ou por aquele motivo eu não vou conseguir assinar isso para você. Existe isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu já passei por isso numa determinada situação. Dentro da sala de aula a gente pegou para fazer, enfim, e aí dando a aula, papapá, e acho que do nada a professora saiu da sala e aí eu estava incomodado porque tipo ela saiu da sala e para conversar com a professora no corredor, cara. E aí eu catei a aula dela para mim e debuiei em cima. Pouco me fudendo. Assim, desculpe a expressão. A quem vai escutar também. Então, peguei e aí terminou. Ela pegou e falou, olha, faltava mais uma aula ainda. Ela falou, ó, você pode ir para casa, mas as aulas de hoje eu não vou ensinar para você. Aí eu falei, por quê? Ela falou, você passou por cima da minha autoridade. Eu falei, mas quando você vai fofocar no corredor, aí eu vou passar por cima mesmo. Você tá aqui para ensinar eles, pô.
Você Ah, falou mas isso? não sei o quê. Falei, assim, eu Da sou hora. bem rasgado, eu sou bem rasgado. Eu não tenho papa na língua. Eu defendendo E aí, eu dou no meio. entendeu? E aí ela foi até a direção da escola, e aí a direção veio conversar comigo, e a direção, a diretora da escola deu outra rasgada nela na minha frente ainda. Então, assim, foi um descompromisso dela e ela falou, não vou assinar. E aí, realmente, ela não assinou. E mesmo a direção falando, olha, você precisa assinar. Aí ela falou, não vou assinar. Literalmente por não gostar que eu tomei aquela atitude. Entendeu? Então, Caramba. aí a gente vai tendo esses processos, né? É. Então, assim, às vezes você pega. E o ego do professor, às vezes, é muito grande. E é muito Caramba. frágil. E Sim, o seu e foi é assim frágil. também? E, Quanto maior, mais frágil, pode ter certeza. e principalmente quando você pega, nesse caso, por exemplo, a Renata citou, estagiário faz muito amizade com os alunos. E aí, quando o estagiário pega para reger a aula, mesmo sobre a supervisão do professor ou não, ele controla toda a sala bem melhor que o professor. O estagiário é bem mais respeitado que o próprio aluno, que o O próprio meu foi, professor. ó, Bom, uma eu, desgraça. Não sei. eu fico- Todas as aulas que eu peguei para reger, cara, os alunos me respeitaram bem mais que o próprio professor. não, eu fico Mas aí eu imaginando. já posso bater na tecla de que você é homem, Pedro. E você não É, parece uma criança. Aí não posso entrar nesse mérito. E aí, É, nessa questão, então, assim, aí, sabe, ficaram todo mundo calado, quieto, sem. Eu fico imaginando aqui o professor experiente lá, que recebe um salário mensal, que está ali para exercer aquela função, tendo ali um estagiário que tem a empatia da turma, que tem a amizade da turma, que fica mais à Sim. vontade, e aquele que não aluno tá lá, ganhando porra nenhuma também, né? Porque a gente não, não ganha. mas que Isso. aquele aluno lá do fundão, que está cagando e andando para a aula dele, de repente para e presta atenção no estagiário, porque tem uma sintonia com o estagiário, porra, aí o cara deve ficar maluco, né? Sim. E rola, O que né? aconteceu comigo foi o seguinte: eu já estava procurando para pegar mais aulas, então eu consegui ir em Santo André com outro professor. E aí a gente estava na última semana, a gente estava no último dia do desafio. Você, na sua época tinha desafio, Cid, já? Desafio singular? É a Não, gincana lá da escola e tal. Então a não, gente não, já estava não no me lembro. último dia, era o encerramento da gincana, não tem aula, não rola aula nesse dia, não rola. Então, o que a professora estava fazendo as coisas dela, eu estava fazendo minhas coisas, estava lendo texto, lembro direitinho, estava lendo Levi-Strauss. É o Tava lendo Fábio Levi-Strauss. dele, ele trouxe, né? É. Aí a gente era a aula do Fábio. Aí eu tava lendo os textos lá, tal. Aí o que aconteceu? Falei assim, a professora tava lá na sala dos professores, a mesa dos professores estava limpa, tinha nada, tinha ninguém dentro da sala. Falei, quer saber, vou sentar aqui nessa mesa que é maior. Me esparramo, né? Fico lendo aqui, fico na minha. O que aconteceu? Fim do dia, ela chamou eu, minha mãe, e falou assim, olha, agora que você já conseguiu as aulas lá em Santo André, eu acho bom para você, né? Porque eu achei um pouco desrespeitoso você sentar na minha mesa, né? Oh, Tá bom, né? Aí depois a diretora ficou sabendo, ela falou assim, releva, porque ela é idiota. Mas tudo bem. Enfim. pessoal, a gente tem mais 8 minutinhos aí. Eu não sei se vocês, eu acho que as informações, pelo que eu estava lendo e aquilo que eu mandei para você, o roteirinho que eu mandei para vocês para a gente tocar no assunto, eu acho que a gente abordou todo. A questão da documentação de formalização junto à FMU, em cada aula que vocês fazem, ou seja, esse relatório que você apresentou aí da aula, no momento que você preenche ele, que você tem a assinatura do coordenador e do professor, você já encaminha para a faculdade, você posta essa Já. informação. Então, sempre que você tiver a documentação, você já posta. O mais certo é você levar na hora, assim. Já o professor assinou, leva para a faculdade. Não fica Para acumulando. não ficar, não acumula. Não acumula. E escaneia.
também, porque é o que eu fiz, né? É bom escanear, porque vai que a Você está faculdade contra a prova, perde, né? vai que a faculdade perde, e aí você se ferrou para fazer, se ferrou para achar. Não Legal. acumula, Legal. acumular não dá certo, porque assim, o Fábio, na época, ele tinha era um tempo pequeno para dar baixa no final do semestre. Então, tinha gente que chegava no último dia da documentação e entregava 40 planilha. Pô, Acaba com a vida do professor, né? acaba com a vida do professor e, tipo, acabava com a minha também, né? Porque era eu que Você estava dando apoio para ele. Deixa eu perguntar uma coisa. O professor, ele, ele faz isso todas as vezes que você posta o documento. Você posta no sistema ou você entrega para o professor? Então, esse a gente entregava. Eu não sei como é que é agora. Agora, por estar remoto, é via Blackboard, né? Tá. Agora, via aluno online. Deixa eu perguntar uma outra coisa, eu não posso esquecer, tá? Desculpa eu interrompendo vocês, mas olha, eu já perdi o que eu ia perguntar. Quando vocês começam a falar, eu lembro, quando eu tenho que falar, eu esqueço. Mas era algo importante. Ah, sim, quando você vai procurar o coordenador do curso ali, você procura, é só você que está indo procurar ele atende um por um ou ele marca um dia para atender todo mundo? Então, o coordenador, eu acho que era, você marcava um por um. Agora, a monitoria, não. A gente ficava de plantão lá e você vinha com as dúvidas e a gente tirava tudo que você precisava. A Agora, o monitoria coordenador de você fazia para todos os semestres ou só para o seu? todos os semestres. Você Todos os sabe quem é que semestres. como é que a gente sabe quem é o monitor? É o Alexandre que vai dizer esse semestre, é isso? Então, você pode se candidatar, né? Você ganha horas complementares. Até tá aberto a coisa de monitoria, Mas né? aí a monitoria voluntária é para outras matérias, é para você tirar dúvida de outras matérias. Eu não sei Legal. se tá do estágio. Não, do estágio acho que abriu também. Eu Abriu? vou confirmar aqui que a coisa eu mando para ti no WhatsApp. Mas acho que abriu também. É legal. Gente, é assim, ó, fiquei é muito legal fazer isso, é mó barato fazer É isso. legal, é Eu legal. acho que eu vou fazer mais vezes, né? Se você quiser mais anedotas do estágio, tem muito. Não, Vamos escrever um livro. vamos fazer o seguinte, vamos conversar de novo, a gente marca um outro dia para bater um papo novamente. E aí, se possível, se vocês lembrarem de outro colega ou de outra colega que queira participar desse encontro, e aí vocês trazem mais informações, mais experiências, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse conteúdo aqui, que pode ser que tenha faltado alguma coisa, pode ser que alguém tenha algum questionamento que a gente não tratou, mas eu vou usar essas informações aqui, aí eu peço a autorização de vocês aqui agora para disponibilizar isso para a turma, e provavelmente vai circular aí, né? Eu acho isso legal, eu acho isso bacana, porque eu sou fã de entrevista, eu sou fã de podcast, adoro. Eu gosto muito de podcast também. Eu estou gostando desse negócio, cara, é muito legal. É divertido. Mas eu queria que vocês encerrassem, então, dizendo aí, um recado de vocês para os seus companheiros, para os futuros professores aí, e que estão lá em aula agora, né, esperando essas informações nossas aí. Recado do Pedro e recado da Renata. Só que busquem conhecimento. Vou rezar o Pai Nosso aqui, pode ser? Bom, acho que o que a gente, principalmente eu que a gente está no 8º semestre, né? Que a gente tem para passar para vocês é assim, valorizem muito o estágio, tá? Faz falta. Depois, quando você passa esse processo, e eu falo que faz falta porque eu estou na 2ª graduação. A primeira não foi licenciatura. A primeira qual foi? A primeira é logística. Ah, tá. Formado em logística. E aí, assim, valorizem essa questão do estágio e busquem a fundo,
né? E não se confunda. Às vezes a gente confunde muito com as informações, né? A informação, por exemplo, aqui mesmo teve muita, né? Para mim foi de um jeito, para Renato foi de outro, e isso, pá, em determinado momento bate. Então, a ideia é sempre você ter isso anotado, esse procedimento, porque é uma coisa assim, é fácil, mas ao mesmo tempo se torna complicada, porque é isso, aquilo, não sei o que, e papapá, enfim, é muita coisa que às vezes torna a pessoa acha complicado, mas quando você organiza todas as informações e o processo certinho, a pessoa cumpre estágio assim, pá, no estalar de dedos. Se pudesse, ela faria as 400 horas no mesmo semestre. Ela não faz porque realmente não pode. Para complementar o Pedro, se organizem juntos. E, toma a iniciativa que o Cid tomou, porque falar com quem já fez é a melhor coisa. Você vai conseguir anotar tudo. Sim. Ter proatividade. Tem todos os macetes também. Você vai aprender com a experiência dos colegas também. Então, não tenha medo de perguntar. Até esse próprio questionamento, de como que peraí, o regulamento da instituição está dizendo isso, aí que me leva para o plano pedagógico, no plano pedagógico está dizendo isso, mas peraí, está desencontrando. Então, às vezes, se rolar isso que você está fazendo, das pessoas, dos alunos se juntarem, fazerem um manual, porque às vezes a instituição faz aquele textão que você não entende nada, e às vezes o aluno pega o manual e fala, olha, pessoal, para começar, você vai ligar na diretoria, você ligou na diretoria, você vai encaminhar os seus documentos, você encaminhou os seus documentos, aí eles vão pegar para você, eles vão te encaminhar para um diretor, nesse diretor aí você vai combinar como você vai fazer seu estágio na escola. Combinou isso, meu querido? Acabou. Aí você preenche as planilhas. Bacana. Então, galera, está acabando o nosso tempo. Valeu mesmo, obrigado, agradeço de coração e vamos marcar aí um outro horário, tá bom? Pode sim. Abraço. Com certeza. Beijo. Beijo do gordo para todo mundo. Depois a gente troca uma ideia. Pedro, depois a gente troca uma ideia. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Abraço. Abraço, gente. Tchau. Tchau, Cid. Fui. Tchau.